Quais os fundos imobiliários que mais vão se beneficiar com a queda da taxa de juros, com o ciclo de queda da taxa Selic que já começou a acontecer na última reunião do Copom e que deve continuar acontecendo nas próximas reuniões? Esse é o momento de você investir em fundos imobiliários para aproveitar essa alta. E quais desses fundos imobiliários têm uma possibilidade maior de valorização com esse cenário de queda de taxa de juros? Será que são os fundos de papel? Será que são os fundos de tijolo, os fundos híbridos, os fundos de fundos? É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. E eu vou explicar para vocês quais são os fundos que mais tendem a valorizar nos próximos meses por causa do cenário atual, e vou falar também alguns fundos dessa classe que eu gosto muito, inclusive eu tenho um deles na minha carteira pessoal. Então, se você quer entender sobre esse novo momento econômico que a gente vai começar a viver e se posicionar em fundos imobiliários que vão ter uma capacidade de valorização muito alta nos próximos meses, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou dar o ouro para vocês aqui nesse vídeo. Então vamos lá, vamos começar. Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista de investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre quais serão os fundos imobiliários que mais devem valorizar com a queda da taxa Selic. Mas antes de eu começar a entrar nesse ponto e explicar para vocês o fundamento, eu vou dar um recadinho importante. Se você está me vendo aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, tá? Clica aqui embaixo no botão de inscreva-se para você fazer parte da nossa comunidade aqui de sócios investidores do canal do YouTube. E também, se você gostar desse vídeo, se eu te agregar alguma informação bacana, clica no botão de curtir aqui embaixo também, para o YouTube entender que esse vídeo é bom e mostrar esse vídeo para mais investidores. Tá joia? Então vamos lá, vamos pro vídeo agora. Bom, pessoal, que a Selic tá caindo, todo mundo já sabe. A gente já viu ali a Selic parada em 13,75 durante algumas reuniões do Copom, durante várias reuniões do Copom. A gente acompanhou o primeiro corte ali de 13,75 para 13,25 na taxa, e a gente entende ali que nos próximos meses, nas próximas reuniões, as taxas vão continuar caindo ali e vão haver ali novos cortes da Selic. Pelo menos essa é a expectativa do mercado. Mas já que a expectativa é que a taxa de juros caia, o que acontece com os investimentos de renda fixa? Eles começam a render cada vez menos. A cada vez que essa taxa baixa, os investimentos de renda fixa começam a render menos. Aqueles mais tradicionais, que a grande maioria das pessoas investe. O Tesouro Selic, aquele seu CDB de liquidez diária do banco, que é pós-fixado, um LCI, um LCA que você tenha que é atrelado ao CDI, todos esses investimentos começam a ter rentabilidades cada vez menores. E aí, com esse cenário se concretizando, você, investidor, vai querer buscar uma rentabilidade mais alta. E aí, naturalmente, a maioria dos investidores que passaram esses últimos anos aí na renda fixa, aproveitando ali essa rentabilidade alta que ela estava entregando, vão migrar ali para a renda variável para ter retornos maiores. Porque na medida que você vê a renda fixa rendendo ali 10%, depois rendendo 7%, depois rendendo ali, sei lá, 6%, 5%, você não vai ficar investindo ali numa rentabilidade baixa e você vai querer migrar ali, por exemplo, para a renda variável, para alcançar retornos de 10% ao ano, de 11, 12, 15% ao ano, que existia na renda fixa até alguns meses atrás, mas daqui a uns meses não vai existir de novo. E aí, no meio desse barco aqui que vai sofrer uma grande procura nos próximos meses, que é o barco da renda variável, está incluso também os fundos imobiliários. Aí os fundos imobiliários estão sendo já muito demandados desde o primeiro corte da Selic que houve na última reunião e vão continuar com essa tendência, porque eles vão entregar rentabilidade ali atrelada aos aluguéis daqueles imóveis que existem no fundo, ou atrelado ali a dívidas e créditos imobiliários que existem ali, que são certificados ali de recebíveis imobiliários, né, que ficam dentro dos fundos de papéis. Então, você vai ter ali uma rentabilidade mais certa do que uma rentabilidade ali de acordo com o CDI, que deve diminuir ao longo do tempo. E aí, com essa migração das pessoas para a renda variável e para os fundos imobiliários, esses fundos eles vão
valorizar. Então a classe de fundos imobiliários ali já deve se valorizar, tá? Mas alguns fundos devem se valorizar mais do que outros. E como você faz para descobrir isso? Para você entender como isso funciona, para entender esse cenário e começar a investir nos fundos que vão se valorizar mais, você tem que entender o conceito do beta. Álvaro, o que é beta? Nunca ouvi falar nisso. Calma, que é uma coisa mais técnica, mas eu vou simplificar para vocês. O beta, explicando de forma simples, é a sensibilidade de um ativo relacionado ao mercado, né? Ao benchmark dele, enfim. Álvaro, eu não entendi nada, você falou um monte de palavra em inglês. Então, vamos fazer o seguinte, imagina o seguinte cenário, tá? Vamos imaginar que você tem a ação A e você tem o índice dessa ação, tá? O índice desse mercado. Se esse índice subir 10% e essa ação subir 10% também, você concorda que ela teve um retorno igualzinho do mercado? E se após isso o mercado cai 5% e a ação cai 5% também? E ela aí sempre acompanhando ali o movimento do mercado. Isso significa que ela tem um beta igual a 1, ou seja, o retorno dela é muito próximo ali do retorno do mercado, tá? Então se o mercado subir, ela sobe, se cair, ela cai na mesma proporção, ela acompanha ali o mercado. E aí, você tá gostando do vídeo? Tá gostando do conteúdo? Então não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, tá? E se inscreve no canal, porque a gente tá com uma meta nova agora. A gente bateu nossa meta de 1000 inscritos no canal. Yes! E a gente tá com a meta de bater agora 10.000 inscritos no canal, tá? Então se você tá gostando do conteúdo e se você quer acompanhar os novos conteúdos, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e entra na nossa comunidade de sócios investidores que só tá crescendo aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar pro vídeo. Mas imagina agora a ação B. Imagina que a ação B, ela tem um beta que é de 0,5, por exemplo. Ou seja, ela é meio sensível ao mercado. Quando o mercado sobe 30, ela sobe a metade, né? 0,5, ela sobe 15. Quando o mercado cai 50, ela cai 25 só. Então ela tem uma sensibilidade ali ao mercado menor. Ou seja, quando o mercado sobe, ela sobe menos que o mercado. Quando o mercado cai, ela cai menos que o mercado. E ela tende ali a ter uma variação menor, tá? Considerado ali mais segura, inclusive, porque tem uma variação menor ali naquele ativo, né? Então ele tem um beta pequeno. Quando o mercado cai, ele cai menos. Quando o mercado sobe, ele sobe um pouquinho menos. Esse é o beta menor do que 1. Mas isso também não é o que a gente está procurando. A gente está procurando a ação C. E qual é a ação C? É a ação que tem um beta maior do que 1. Álvaro, como assim um beta maior do que 1? Vamos imaginar que uma ação ou um fundo imobiliário, da mesma forma funciona para ambos, tem um beta igual a 2. Se a ação C aqui, ou o fundo imobiliário C, tem um beta igual a 2, quando o mercado sobe 10%, se o beta dele é 2, ele tem um resultado de 2 vezes o mercado. Então o mercado subiu 10, ele vai subir 20. Uau! Se o mercado subir 15, ele sobe 30. Ou seja, ele tem o dobro do retorno ali que o mercado tem. Ele é mais volátil, né? Ele vai variar mais ali, vai balançar mais. Mas quando o mercado subir, ele vai subir o dobro, porque o beta dele é de 2. Consequentemente, quando o mercado cair, ele vai sofrer muito também. Se o mercado cair 5, ele cai 10. Se o mercado cair 20, ele cai 40. Ou seja, ele vai cair mais também nos momentos ruins de mercado. Mas quando os momentos forem positivos, ele vai disparar e deve entregar retornos ali maiores do que o mercado. Historicamente, é assim que funciona para os ativos que têm um beta maior do que 1. Entendido, beta? Então, joia, eu vou trazer um gráfico agora para vocês analisarem alguns segmentos de fundos imobiliários, tá? Logístico, fundos de papel, fundos híbridos, fundos de lajes corporativas, fundos de galpões logísticos, para que vocês olhem ali e a gente analise junto quais são os betas ali de cada classe de ativos, de cada classe de fundos imobiliários. Então vamos lá. Pronto, pessoal, olha que bacana esse gráfico aí que eu estou trazendo para vocês, tá? Que é a relação de dividend yield com a relação de beta dos fundos imobiliários. Perceba que a linha horizontal, tá?
que é o eixo X ali do gráfico, ele mostra o dividend yield, como mostra ali no canto inferior esquerdo, tá? A horizontal é o dividend yield e a vertical, que é o eixo Y, vai mostrar exatamente o beta. Então, quanto mais para a direita ele estiver, maior o dividendo, quanto mais para a esquerda, menor o dividendo, quanto mais alto ele estiver, maior o beta, e quanto mais baixo ele estiver, menor é o beta, ou seja, menor é a sensibilidade dessa classe de fundos imobiliários de acordo com o mercado, tá? Perceba ali que hortelaria, por exemplo, tá com 0,52 ali de beta e tá com yield mais ou menos entre 7 e 8%. Então ela tem um yield mais baixo, mas perceba que o beta dele ali é 0,5 praticamente, é metade do mercado, ou seja, tende a ter uma variação ali menor de relação à sensibilidade ao mercado. Mas perceba ali também que naquela faixa ali, né, na linha pontilhada, que é o beta perto de 1, é onde se encontra ali os escritórios com 1,01, logístico com 1,03, shopping com 1,11, ou seja, perceba que os fundos de shopping têm uma sensibilidade maior do que os fundos de escritório, por exemplo. Olha os fundos de fundos ali, olha, que são os mais altos, eles estão em 1,69 de beta. Então esse 1,69 de beta quer dizer que eles são muito mais sensíveis ao mercado. Quando o mercado cai, eles caem mais, mas quando o mercado sobe, eles tendem a subir mais do que o mercado. Olha lá na ponta os fundos de CRI, por exemplo, com 0,77, eles têm um beta menor do que 1. Então o mercado subindo, eles sobem menos, o mercado caindo, eles caem menos do que o mercado. Entenderam como funciona, né? Esse gráfico aqui é bem legal para a gente olhar todas as classes ali, ou as principais classes de fundos imobiliários, e a gente conseguir fazer algumas análises. Mas pelo gráfico já mostra aqui para vocês que a classe que tem um beta maior, ou seja, que deve se valorizar mais com a subida dos fundos imobiliários e a queda da taxa de juros, são realmente os fundos de fundos, porque eles têm o beta muito alto, a sensibilidade ao mercado muito alta e tendem a subir mais do que o mercado em bons momentos. Além deles, a gente tem os fundos de shopping ali que surfam um pouquinho mais ali, 1,11 ali de beta, mas os fundos de fundos disparados ali são os mais altos com 1,69 ali de beta. E veja que eles têm um dividend yield ali entre 9% e 10% na média, tá mais perto de 10% do que 9%. Isso também é interessante, porque ele tende a entregar uma valorização alta, ele também entrega um dividend yield elevado, tá? Então é um fundo que tem ali uma classe de fundos que tem ali uma combinação bacana entre possibilidade de valorização, de upside, e entrega também ali de rendimentos mensais. E aí, aproveitando, já estou aqui na tela também mostrando o primeiro dos dois fundos imobiliários de fundos que eu falei que eu gosto bastante, tá? Esse primeiro aqui é o BCFF11, tá? Que é do BTG. Esse fundo aqui, ele não tá tão barato como ele já esteve. Perceba que ali no início do ano de 2023, ali no mês de março, ele chegou a bater R$60. Hoje ele está a 75, um yield de 8,20. Ele já teve esse yield aqui acima de 10% nesse período que ele era negociado a R$60. Mas aí ele já deu uma boa disparada, que foi exatamente ali quando as expectativas começaram a surgir de uma queda da taxa. E a taxa se manteve, começou a cair. O mercado de fundos imobiliários, no geral, deu uma excelente valorizada, e ele surfou essa onda e teve um rendimento maior do que o mercado, inclusive um rendimento ali de mais de 23%, tá? E depois de toda essa valorização, ele ainda está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele, tá? Tá em 0,97, sendo a cota ideal sendo negociada ali a R$77 e a cota tá 75. Então perceba que mesmo após essa valorização de mais de 23%, ele ainda está sendo negociado ali com desconto referente ao valor patrimonial, tá? Lembrando que o valor patrimonial dos fundos de fundos são realmente o preço de aquisição dos fundos que eles compraram, porque fundos de fundos compram outros fundos imobiliários, tá bom? Então você comprando o BCFF, você está comprando diversos outros fundos imobiliários de uma vez. Um outro fundo imobiliário que eu gosto muito, que também é fundos de fundos, é o HFOF11. Esse aqui ele já está custando R$80, tá R$ 79,79 aproximadamente. Você vai ver aqui que ele chegou também a negociar perto dos R$64, R$65,
deu uma disparada bacana ali, acima de 30%, né? Depois recuou um pouquinho, está acima de 20% de retorno, está entregando um dividend yield de 9,42%, então é mais interessante, maior do que o do BCFF11, e ele também está sendo negociado com desconto, tá, de 0,95%, o valor patrimonial é de R$ 83,00, ele está a 79. Então é um fundo que teve ali uma excelente valorização, né? Subiu bastante, é um fundo que teve uma pernada muito forte ali, com esse primeiro corte da Selic, a expectativa de corte do mercado, ele já deu uma boa valorização ali, mas ele tende a se valorizar ainda mais do que isso, exatamente porque ele, depois da valorização, ainda apresenta um desconto interessante, tá? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas se a gente olhar lá nos últimos 5 anos, tá, o histórico, ali antes da pandemia, um pouco depois, esse fundo ali chegou a valer ali R$124, depois chegou a valer ali 117, tá? E hoje ele está sendo negociado a 79. Da mesma forma o BCFF11, tá? 5 anos atrás, menos de 5 anos atrás, né, antes da pandemia ali, ele estava sendo negociado, chegou a ser negociado ali a 118, 112 reais a cota, tá? Depois chegou ali na casa dos R$90 e hoje está 75. Então assim, ele não tá tão barato quanto já esteve ali perto dos R$60, mas ele também não tá tão caro quanto ele já esteve ali nos 90, R$100. Isso serve para ambos os fundos. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? Apenas trouxe ali 2 fundos para que vocês possam estudar e olhar e ver se faz sentido para você ter esse fundo na carteira ou não. Desses 2, o que eu invisto atualmente é o BCFF11, tá? Apesar de gostar do HFOF, eu não tenho ele na minha carteira atualmente, mas já falei de estudo porque pode fazer sentido ali para você ter esse fundo ou não. Aí você tem que analisar e estudar, mas já ficam aí 2 fundos para você estudar em casa e ver se faz sentido você alocar na sua carteira de investimentos ou não. Mas e aí, você ficou com alguma dúvida de qual classe de ativo vai se valorizar mais? Você acredita que outra classe tem um potencial de valorização mais interessante? Ficou alguma pergunta que eu não respondi nesse vídeo? Coloca aqui embaixo nos comentários pra gente ir conversando, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em investir em fundos imobiliários ou que queiram aproveitar essa alta de fundos imobiliários e estejam pensando ali qual classe investir para ter um retorno mais elevado nesses próximos meses e no cenário que está se desenhando no futuro. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.